Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor, Deus abençoe cada um. Vou estranhar hoje agora, né? Hoje meu óculos chegou. Tô me achando diferente ainda. Não tô ainda acostumada, tá? Difícil, né, para acostumar. Eu acho que vai ser um processo meio demorado, né? Porque o meu é multifocal, né? De perto e de longe. Eu estava precisando, demorou um pouquinho, mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje eu tô aqui, né, com óculos, mas é difícil, né? O médico falou que eu tenho que usar direto, mas não sei se eu vou conseguir. Vamos ver. Tomara que sim, né? Que eu tô tão acostumada a andar sem um óculos, mas ele falou que é necessário, né? Vamos ver. Bom, e aí nós já desejando um fim de semana abençoado, tá? Para todos. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Que vão receber a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. E a gente tá aí, né? Agradecendo já a semana, né? Que já passou. Hoje já é sexta-feira, já vem o fim de semana, né? E Deus sempre nos ajudando, nos abençoando através da sua palavra, nos ajudando, nos dando força, coragem, né? E somos gratas a Deus já para essa semana que já findou, né? Acabou, né? Amém? Bom, e nós continuando em Gênesis, né? A trajetória de Abraão, agora a trajetória de Isaac, nós já estamos indo para os filhos deles também, já vamos entrar, né? A descendência de Isaac, perdão, Esaú e Jacó. E estamos aí, né? Deus trabalhando nossa vida através da palavra, mostrando o que Ele quer falar no nosso coração, o propósito que Ele tem para nossas vidas, né? Nós temos que confiar no Senhor, amém? Então, eu tinha falado, você que está chegando no canal, seja bem-vindo, tá? Que Deus abençoe vocês, né? E se inscreva, dê o like, comente, compartilhe. É muito importante para o canal, porque o YouTube entende que o vídeo é bom e ele recomenda, tá? E vamos aí ajudar o canal a crescer e vamos também compartilhar a palavra de Deus para as pessoas, que tem muitas pessoas passando por situações difíceis, né? E a gente tem que, né, sempre levar a palavra para as pessoas para que elas possam receber uma bênção, uma libertação, uma cura, né? Amém? Que Deus abençoe, amém? Bom, irmãos, então aqui nós continuando em Gênesis, lembra que eu falei para vocês que eu tinha um grupo lá no Facebook, né? E aí esse grupo no Facebook, eu tinha vários grupos evangélicos, né? Só que aí, o grupos evangélicos, o que aconteceu? Eu fui bloqueada, né? Então eu não posso compartilhar a palavra de Deus. E quando eu compartilhava, eu sempre via eles postar a passagem de Moisés, né, na travessia do Mar Vermelho. E aí eu falava assim, meu Deus, até hoje eu não consegui postar, né? Assim, não tocou, né, para me postar essa passagem, né? Aí o que acontece? Aí eu senti que Deus tocou no meu coração para mim começar em Gênesis ali, em Abrão, para nós entender como que o povo chegou lá no Egito, né? A gente precisa entender essa trajetória, né? Então vamos entendendo através da palavra de Deus, né? Vai percorrendo o caminho, vai nos revelando através da palavra, glória a Deus, né? Vamos confiar no Senhor, louvado seja, amém? Bom, aqui hoje eu tinha postado de manhã, fala sobre Isaac, tá? Isaac, vou aumentar um pouquinho, tá um pouquinho baixinho, e eu tenho que olhar nessa direção, né? Por causa da... Então, o Isaac, ele tinha, teve um tempo que Isaac, se você viu nos episódios anteriores, nos capítulos anteriores, que Isaac, ele tinha ido, ele desceu a Gerar, né? Deus foi não descer no Egito, mas ele desceu em Gerar. Lá ficou ele mentiu, né? Ele omitiu lá que a Rebeca era sua irmã, né? Porque os homens tinham interesse na mulher dos outros, né? Naquele tempo, né? Não mudou muito não, né? Então, e aí eles se apossavam da mulher dos outros homens, né? As casadas e tiravam e matavam os maridos. Então Isaac mentiu com medo, né? Omitiu. Ali a gente sabe que ele deu um deslize ali, que nem Abrão, que é como se não confiasse em Deus, né? Mas Deus não permitiu, né? Amém? Só que Abimeleque, ele viu, claro que o Abimeleque de Isaac, assim, muitos estudiosos falam que não é o mesmo Abimeleque de Abrão. Pode ser um descendente dele, ou também um nome que eles usam, saudavam uma pessoa muito importante na época, né? Ele era um filisteu, né? Então, aqui na história fala que Isaac, no capítulo 26 também, né? Depois daquele episódio, Isaac, que o Isaac ficou um homem muito rico. Aí o Abimeleque, perdão, vou voltar aqui.
Só para vocês entenderem, Abimeleque viu Isaac acariciando a Rebeca pela janela. Aí ele percebeu que era a mulher de Isaac. E aí ele foi tirar satisfação para o Isaac, porque ele omitiu a verdade, ele contou com medo de morrer. E aí ele expulsou ele, daí deu um decreto que ninguém podia tocar nele, ele expulsou Isaac da terra deles, né? Mas Isaac já era um homem muito rico, né? Isaac ficou um homem muito rico, muito importante. Deus abençoou Isaac tremendamente, amém? Mas aí, nesse episódio, depois ele foi indo, aí eles começaram a cavar os poços, e os pastores de Isaac, os pastores do lado do rei lá, tiveram aquela contenda, né? E eles cavavam, eles aterravam, né? Para não permitir, né? Havia aquela disputa, mas Isaac, ele jamais desistiu, ele persistiu, ele confiou no Senhor, até que conseguiu cavar um poço lá e deu água, e ele fez até um altar para o Senhor, né? Em homenagem e adoração a Deus, né? Porque Deus, no momento daquela situação, Deus não abandonou Isaac, porque Isaac, nem ele, no momento visto da vida dele, ele não recuou, ele continuou percebendo que estavam tentando fechar as oportunidades, deixar com que o povo dele ficasse sem água, mas ele não desistiu, ele persistiu e Deus abençoou Isaac, né? E Isaac foi um homem muito poderoso e rico porque ele obedeceu a voz de Deus, amém? Então aqui, só contando o resumo do capítulo anterior, então nós estamos aqui, fala que Isaac faz uma aliança com Abimeleque. Abimeleque é aquele que expulsou Isaac da terra, né? Então aí ele foram, e Abimeleque foi de Gerar, né? Ele morava em Gerar. E Abimeleque ele foi até Isaac, né? Ele foi até Isaac, né? E com o seu comandante do exército ele foi junto, que é o Alçante, né? Ficou aqui comandante do seu exército. E disse a Isaac, né? Porque aí Isaac perguntou para Abimeleque: por que você viestes a mim? Pois me odeias, né? Você me expulsou do vosso meio, né? Porque ele expulsou Isaac, né? E aí respondeu: vimos, aí Abimeleque falou: vimos que o Senhor é contigo, né? Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Porque eles ficaram com medo, né? Porque eles viram que Deus abençoava Isaac. Olha que interessante. Naquele momento que Isaac desce para Gerar, lembra que no episódio anterior, era o momento que até ali estavam. A mesma fome que veio na época de Abrão sobreveio sobre a terra de novo, né? E Isaac, ele desce a Gerar para ir para próximo, ficar com Abimeleque, né, o rei. Por isso que ele se apossou da mulher de Isaac. E você pode ver que naquele episódio que Isaac desce a Gerar para ficar com o rei da Abimeleque, Deus abençoou tanto Isaac, nem no momento daquela escassez que estava todo mundo passando fome, Deus abençoou Isaac multiplicamente. Ele multiplicou de uma forma que Isaac ficou um homem poderoso e rico, né? Deus, naquela circunstância, naquela situação, ele confiou no Senhor e Deus abençoou ele, né? Então, naquele momento mais difícil que todos estavam passando, mas Deus não abandonou Isaac. Ele abençoou Isaac, mostrou que era Deus, não importa a situação, a circunstância, o cenário, Deus abençoou aqueles que creem nele. E Deus ele faz, né? E Deus abençoou. Então, eles viram o que o Senhor fez com ele. E por isso que eles expulsaram Isaac por medo também, né? Já estavam tendo inveja do Isaac, contendas, tanto de inveja dele, que era um homem muito rico, poderoso, né? E também porque ele viu que Deus protegia Isaac. Estava com ele o Deus de Israel, né? O Senhor Deus, né, do universo. Então, estava com ele. Então, ele falou assim, né? Eles viram que Deus estava com ele, então eles quiseram fazer uma aliança com Isaac. Procurou uma aliança, né? Porque, até por medo da impressão no texto, ele vê que eles estavam com medo, né? Jura que não farás mal, né? Como também não havemos te tocado. Eles também, quando expulsaram Isaac, eles colocaram aquele decreto que ele mentiu, né? Que ele mentiu que a Rebeca era sua irmã. E aí ele falou assim, até, porque você fez isso, né? Que ele podia ter feito alguma coisa com a mulher. Que não poderia, porque Deus não ia permitir. Mas aqui no texto ele deu uma impressão que ele falou, né? Mas você pode entender que quando é interessante que quando ele fala assim, né? Nós não tocamos na sua mulher aqui, não havíamos tocado, não tocaram mesmo nela, né? Mas só que eles expulsaram, né? Eles expulsaram, deixaram ele em paz, mas eles deixaram eles em paz, mas eles disseram que ele saiu da terra dele, né? Porque ali eles estavam muito ricos, Isaac, estavam muito poderoso, muito rico, né? Então não poderiam estar os dois habitando no mesmo lugar, então ele mandou ele sair da terra, né? Então aí Isaac concordou, né? E fez então aliança com ele, né? Uma aliança de paz, né? E agora é um abençoado do Senhor. Olha que interessante. Ele falou, tu é um abençoado do Senhor. Então Isaac
Fizeram um banquete, comemoraram, e levantou de madrugada ele, juraram a parte. Isaac despediu e eles foram embora em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac, dando notícia do poço que tinha cavado, e disseram que achamos água. Olha só, depois desse acordo, aí acho que aconteceu que concordaram lá e tudo, aí eles conseguiram achar água, deu tudo certo, né? Olha só, glória a Deus. Né? E chamou aquele poço de Seba, por isso Barseba, que é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo saiu 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E ambos se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Olha, interessante que Isaac ele cavou o poço e ele não achou água, né? Essa é o que eu estava falando, né? Então, depois desse acordo que houve entre as partes, né, de paz, ele conseguiu achar água, né? A gente pode ver no texto aqui que quando Abimeleque, ele fala para Isaac, primeiramente Deus não abandonou Isaac em nenhum momento, né? Isaac também não deixou de confiar no Senhor, mesmo naquela circunstância, né? Imagina, ele estava querendo cavar o poço para o povo dele e toda hora vinha uma contenda, eles iam lá fechavam, né? Aquela disputa sobre as terras, né? Então, isso era um impedimento para que a Isaac crescesse mais, né, ali. Então, isso quer dizer, havia um obstáculo para Isaac, mas o Isaac, ele não desistiu diante daquela circunstância. Ele não se abalou, não. Ele confiou no Senhor, o Senhor abençoou ele, né? Tanto é que Abimeleque veio de lá, né? Depois você pode ver que depois que Abimeleque veio, a água veio, conseguiram cavar um poço e acharam água, né? Havia um acordo, né? Eles estavam impedindo também, muitas vezes eles faziam um poço, né? E eles iam lá e enterravam, não deixavam, não permitiam, né? E aí depois veio um acordo de paz entre eles. Até Isaac questionou Abimeleque por que ele expulsou aquele episódio que aconteceu que também não, né, que não foi muito certo, né? Mas eles não fizeram nada para Isaac, né? Apesar que Deus não ia permitir, mas ele, né, então houve um acordo de paz, né? E também a gente pode ver no texto que é muito bonito que o rei ele reconhece Abimeleque a presença de Deus em Isaac. Então, onde Isaac ia, a presença de Deus estava no Isaac, né? Por que Deus, Isaac prosperava e era abençoado? Porque ele carregava a presença de Deus, amém? Então, onde ele ia, ele era uma pessoa abençoada por Deus, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer, que nós sejamos, carregamos a presença de Deus, confiamos no Senhor, não importa a circunstância, não importa a situação, até os levantes, porque vem levante sobre a nossa vida e vem muito. Você tem que confiar em Deus, não deixar de crer na palavra do Senhor, porque vai vir mesmo obstáculo para você falar assim, ó, você não vai conseguir, você vai parar, você não vai mais para frente, mas você não desista, porque Deus está no comando de todas as coisas, Ele faz tudo, e quem confia no Senhor não é envergonhado, ele é desapontado, porque Deus está no comando de todas as coisas, amém? Então nós temos que crer na palavra de Deus. Amém? Então, jamais, né, desista diante de uma situação. A gente vê pelo Isaac, ele teve uma situação difícil, porque além dele ser expulso, mesmo assim ele era muito abençoado, muito rico, poderoso. Deus fez ele ser poderoso. Por quê? Deus abençoou porque ele tinha promessa, carregava a promessa que Deus fez para a descendência deles, a linhagem deles, né? Mas ele também confiou no Senhor. Deus falou para ele que você guardar a minha palavra, de acordo com como seu pai viveu, eu te abençoe, darei essas terras, tudo. Então Deus abençoou ele, né? E ele na situação, mesmo naquela situação difícil, porque deve ter sido uma situação muito difícil, que a gente vê o texto sempre no presente, né? Mas aconteceu algo, acho que até um tempinho ali, né? Aquele probleminha, mas você vê, aquilo a gente vê que é um momento que a gente tem, aquele momento que a gente tá difícil, uma situação difícil de resolver. Não é fácil, né? Tem situação na vida que a gente tem aqueles momentos difíceis de resolver, né? Aquela situação que parece que não vai, a gente não consegue sair daquilo, né? E vai segurando, mas só que se você confiar no Senhor, tudo dá jeito. Para Deus, tudo tem jeito, né? É para nós que não temos, não confiamos em Deus, né? Mas se nós colocar a nossa fé no Senhor, Ele vai dar jeito para todas essas coisas, amém? Você tem que confiar em Deus, né? E Deus é tremendo, maravilhoso, agora Deus, louvado seja. Então, e a gente tem que confiar no Senhor. Então, Isaac confiou e Deus abençoou Isaac, amém? E é sabe que Abimeleque, ele reconheceu que Isaac carregava a presença de Deus. Olha só que lindo que ele fala. Você é um homem abençoado pelo Senhor. Ele falou que você é um homem, tu és um homem abençoado por Deus.
porque ele viu, né, através da vida de Isaac, tudo que Deus fez, ver se Isaac prosperar num momento que todo mundo estava de fome, de escassez, né? A terra estava passando um período difícil de fome. E mesmo assim, Deus foi prosperar naquele lugar que a terra já estava assim, vamos dizer, nossa linguagem, seca, né? Sem esperança ali. Deus faz isso, onde não, a vida faz brotar vida. A gente vê essa passagem lá em Ezequiel, acho que é Ezequiel, que eu estava lendo um dia desse, coisa linda. Deus está falando que do Mar Vermelho, é uma passagem, do Mar Vermelho, não, perdão, do Mar Morto, que vai dar vida, já está tendo, né? Os estudiosos estão estudando. Eu gosto muito de ver o vídeo da Aline no YouTube, de Israel, que ela fala que o mar Morto já está dando vida, né? Já está aparecendo uns peixinhos, umas algas ali. E no futuro, na Bíblia, está escrito que vai prosperar. Ali vai ser o mar. Ali o Mar Morto vão pescar, vão comer, as árvores vai ter vegetação, vão colher fruta. Olha que coisa linda! Aquilo que está morto vai voltar a ter vida. Não sei se nós vamos alcançar isso, né? Mas isso é uma promessa de Deus e vai se cumprir sobre a face da terra, né? Porque a palavra de Deus não volta a ser cumprida, vai se cumprir, né? Então isso Deus já profetizou, né? Ali está na palavra de Deus, aleluia. Então isso que Deus está falando, não importa o cenário, não importa a circunstância que você esteja passando. Pode ser que a circunstância hoje pode dizer para você que você não vai conseguir, né? Mas seja que você vão ter a fé de Isaac, né? Os homens do Antigo Testamento tiveram fé, crendo na palavra, eles confiaram no Senhor, não desistiram e Deus abençoou, né? Foram conhecidos de todas as nações da terra, né? A sua descendência, a sua linhagem, né? Deus vai fazer uma grande nação também de Isaac e fez, amém? Então hoje tem que confiar na palavra de Deus, não desistir diante de uma situação, de um obstáculo, né? Seja o que você está passando, não sei, mas confia no Senhor, amém? Essa confiança temos que ter, né? E carregue sempre a presença de Deus, porque aí falar em prosperidade é uma coisa muito interessante para a gente poder falar, que prosperidade não tem a ver com bens materiais só, tem a ver com força, coragem, né? Disposição, perseverança, fé. A prosperidade, às vezes as pessoas veem a prosperidade aqui, o Isaac ele prosperou, Deus abençoou, porque é a vontade de Deus, não é a questão só material de bens, de ter coisas. A prosperidade que Deus fez de Isaac cumpriu a promessa que Deus fez na vida de Isaac, e Deus abençoou ele, deu força, coragem, né, garra. A gente pode ver fé, perseverança, que ele perseverou, cavou um poço, ele mandou lá, cavou outro, eles fecharam, impedindo dele achar. Às vezes tem uma situação na vida que as pessoas impedem de nós crescer. De alguma coisa acontece, você desanimar, você tem que continuar. Isaac continuou, né? Deus viu que ele se manteve firme, ele não desistiu diante do obstáculo, foi lá fechar um poço, aquela contenda, não, ele foi lá, continuou. É isso que Deus quer, essa coragem, não desistir diante de uma situação, né? Porque muitas vezes a gente desiste, né? Basta ter um ventinho, acabou. Ai, não vou mais, já tentei lá, não vou mais, ele não deu para certo, me impediu o dia, não vou mais. A gente tem esse costume de falar assim, né? Mas Deus não quer isso de nós, ele quer que nós tenhamos coragem. Não deu certo, vai de novo, vai lá de novo. Não desista, confia, amém? Receba a palavra de Deus no coração, carregue a presença de Deus, né? E aonde você for, você vai ser uma pessoa iluminada, abençoada, né? As pessoas vão ver Deus em você, amém? Glória a Deus. Tenha um bom fim de semana abençoado para todos e a paz do Senhor Jesus, amém? Ainda tá difícil, viu, irmão? Eu tô olhando aqui, eu tô assim me vendo, eu tô assim estranhando ainda até eu me acostumar, viu? Mas eu vou acostumar, Deus é mais, né? Tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, a palavra do Senhor do coração, tá? E confia, tá? Confia na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, né? Porque quando ele fala, ele faz, né? É só confiar e descansar no Senhor, amém? Amém? Deus abençoe, fique com Deus e desejo um fim de semana abençoado para todos, amém? A paz do Senhor, amém? Glória a Deus.